Estenda as mãos para cá, vamos abençoar a pastora. Pai, obrigado, Jesus, está aqui a tua profeta e a tua serva, Pai. Usa ela na tua medida e no teu poder, Pai. E que toda palavra lançada da boca dela, Senhor meu Deus, atinge os nossos ouvidos e entre em nosso coração e ali faça morada. Não importa a intensidade da palavra, o que importa, Senhor meu Deus, é a palavra lançada aqui do altar. Senhor meu Deus, usa ela poderosamente em tuas mãos, e o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe. Te use poderosamente. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, igreja. Graças a Deus por esse dia que o Senhor preparou para nós, para que nós possamos experimentar um pouco mais de Deus. Eu creio que o Senhor fará algo sobrenatural nessa noite. Você crê? Será que nós podemos cantar um trechinho de uma canção juntos? A banda já desceu, né? Mas eu acho que dá certo, dá certo. Amém. O quê? Eu preciso realizar um sonho que eu tenho de cantar com vocês. Só um pouquinho. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo tem liberdade aqui. E algo que eu estava analisando é que às vezes nós impedimos, a gente dá conta de impedir a manifestação do Espírito Santo. Como que pode, né? Ele é um Deus soberano, sim, mas Ele quer cooperar contigo. Então, se você der a liberdade, Ele fará. Se você cooperar com o Espírito, Ele vai te libertar nessa noite. Se você der liberdade para o Espírito, se você cooperar com Ele, Ele vai te curar nessa noite. Se você cooperar com o Espírito Santo, Ele vai te avivar. Ele vai te ativar. Ele derramará uma nova unção sobre a tua vida. Mas para cooperar, eu já vou te falar, você vai ter que ser bem pentecostal. Eita glória! Você pode falar para quem está do teu lado assim, ó: hoje eu vou deixar o Espírito Santo à vontade. Agora, você olha para o outro lado e fala assim, ó: a timidez não me pega hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu não sei o que o Senhor quer fazer exatamente. Eu tenho assim uma ideia do que Ele quer fazer, mas eu não sei exatamente. Mas de repente Ele quiser te batizar, derramar um fogo, a sua timidez pode te paralisar. Se de repente Ele quiser te libertar e algo acontecer, se você se travar, pode atrapalhar. Então, em nome de Jesus, você deixa a timidez de lado e deixa o Espírito Santo fluir. Amém? Você pode se colocar de pé mais uma vez. Vocês são bons, vocês são profissionais. Então, vai dar certo em nome de Jesus. Yahvé, Rafa, vamos. Elohim, ó Senhor, Jireh, Adonai, eu creio, ó, se manifestará. Oh, eu creio, vamos. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, eu creio, Pai, algo grande acontecerá. Se ativa, sobrenatural. Sentimos
a tua unção, enquanto você adora, a unção é derramada. Se manifestará. Rabadaia sobre Sharabadarabasoye. Pode se assentar em nome de Jesus. Ramandaya se Yandarabashe Yandaramandio rabaso Rambladaya serere bashe Rankandaya soya Yandarabaso de kandaye. Aleluia. Aleluia, Espírito de Deus, fique à vontade em nosso meio. Ministra aos nossos corações. Manifesta o teu sobrenatural no meio do teu povo, Pai. Há um povo sedento. Há um povo que clama. Ei! Em nome de Jesus, experimente hoje um pouco mais de Deus. Mergulhe um pouco mais no profundo de Deus. Em nome de Jesus. A palavra diz que Ele está disponível, sim, mas que tem prazer em que nós o busquemos. Cada vez que você jejua um pouco mais, que você ora um pouco mais, que você renuncia um pouco mais, você conhece um pouco mais de Deus. Ele está disponível, sim, mas a maioria das pessoas conhece isso daqui dele. Hoje o Senhor está te chamando para conhecê-lo mais, para uma nova aliança com Ele. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Oséias. Essa é minha água. Essa. É uma honra estar aqui. Eu vim em obediência ao chamado de Deus. Agradeço aos pastores pelo convite. Agradeço também meu marido que está comigo. Quando nós saímos assim para pregar fora, eu me vejo carregando um troféu. Não porque ele é lindo, um príncipe, um marido extraordinário, mas porque eu orei 8 anos pela salvação dele. Meu marido era viciado em bebida alcoólica, pornografia. Meu marido, quando eu ia falar de Deus, porque eu já nasci num berço evangélico, quando eu ia falar de Deus para ele, ele falava: para de falar desse Deus que não existe. Ele era duro. E por algumas vezes eu pensei em desistir. Quantos aqui já pensaram em desistir? Talvez não de um casamento, mas às vezes de interceder por alguém. E todas as vezes que eu pensava em desistir, o Senhor falava comigo de uma forma ou de outra. Ou era na palavra, ou era em sonho. Até anjo o Senhor enviou para falar comigo em hebraico, para dizer: Ele é meu. Não desista, continua, persista, porque Ele é meu. E quando Ele viu que não tinha como, Deus tinha me chamado, Ele disse assim um dia: olha, esse negócio de igreja, sabe?
Eu estou vendo que cada vez você se aprofunda mais. Eu estou vendo você expulsando demônio, curando enfermos. E eu acho que esse casamento nosso vai ter que acabar, porque assim, eu não vou andar com você. Você merece um pastor. Você precisa de um pastor. E eu nunca vou ser pastor. E Deus, eu pedi tua opinião, meu filho. Talvez você tenha fugido de um chamado. Só que Deus, Ele não pede a opinião das pessoas. Às vezes você quer ser chamada para algo, mas Deus está te chamando para outro. Lá na eternidade Ele já te deu todos os talentos que você precisaria para Ele te chamar para as missões aqui na terra. Aquela frase, escolhido não tem escolha, é verdade. Não tem mesmo. E depois de tanta oração, tanto jejum, tá aqui o meu marido pastor. Se coloca de pé em nome de Jesus, amor. Olha para a igreja, deixa eles ver quanto você é lindo. É o meu troféu. Não desistam, não parem, continuem, prossigam, jejuem, ora, não desista, batalha, porque para conquistar a terra de Canaã não é para os fracos. Canaã é para um povo que está preparado para a guerra, não é para gente preguiçosa. Canaã é pra gente que ora. É pra gente que fala assim: quer saber? Eu tenho lá o meu vôlei, estão me esperando. Só que hoje eu vou ficar 1 hora orando. Me convidaram para ir jantar, mas eu não vou nesse jantar. Eu vou jejuar. Canaã, a terra da promessa, é para os filhos, é verdade. Você tem herança. Mas o reino, ele é tomado à força. A terra que emana leite e mel, pode ser na área do casamento, pode ser na área financeira, ministerial, precisa ser arrancada à força. Então não desista da oração, não desista do jejum, não desista, não pare. Quantos aqui tem a promessa? Tem uma promessa de desfrutar de uma terra. Deus está te dizendo: não pare. Eu sei que tem gigantes. Eu sei que você olha e você sente medo. Só que o Senhor disse assim para Josué: ei Josué, você vai liderar um povo para tomar essa terra. Eu já dei a vocês. Tem gigante sim, mas já é sua vitória. Tem demônio sim, é claro que tem demônio de monte, mas a vitória já é nossa. Quanto crente com medo de batalhar. Não, eu não oro porque eu sinto os arrepios, eu vejo uns vultos, então eu paro, eu volto. Ei, a vitória já é sua. Se você já tomou posse da sua identidade, tome posse também da vitória. Mas vai para a guerra em nome de Jesus. Aleluia. Então hoje Ele está aqui. Deus tem feito grandes coisas. Tudo aquilo que o Senhor tem me prometido, Ele tem cumprido. Porque Ele é fiel, porque Ele é bom, mas também porque eu decidi viver as promessas. Você não vai viver promessa se você não decidir fazer algo para que a promessa se cumpra. Vou falar 1 minuto dos livros que eu escrevi. Crescendo na Gratidão foi meu primeiro devocional. Eu aprendi a acessar milagres através da gratidão. E essa é a minha primícia. Esse é o meu segundo livro, Autolibertação. Demorou 2 anos para eu escrever, porque Satanás ficou furioso. E quando eu fui lançar esse livro, um dia antes, eu fui na costureira. Estava lá arrumando, costurando a roupa para o lançamento do livro.
E de repente chegou uma mulher endemoniada em frente ao meu carro e começou a gritar comigo, que me odiava, que meu carro estava fazendo ali. E falou tanta asneira. Eu falei assim, você só sai daqui, Satanás, sai marchando daqui. Eu vou lançar esse livro sim. Milhares de pessoas têm sido libertas por causa das orações específicas. Ei, crente também fica endemoniado. Crente também precisa de libertação. Por quê, pastora? Porque nós damos brecha. Tem gente que acha que aceitou Jesus, acabou. Não é verdade. Você aceitou Jesus, você deu seu passo para a salvação, mas você precisa fazer renúncias para fechar brechas e os demônios saírem. Espíritos demoníacos entram por pecados e entram por feridas e traumas. É como se os traumas fizessem uma ruptura na alma e os demônios entram. Eu mesma precisei ser liberta, porque eu tinha um espírito de rejeição. Certa vez a minha mãe falou algo que me marcou. Quantos aqui de vocês já ouviram algo que marcou de uma forma terrível? Ela disse assim: eu recebi uma profecia e Deus me falou que a minha filha preferida vai morar comigo. Deus. Então Eva, a minha irmã, você vai morar comigo. Quando ela disse isso, a minha alma se partiu. Eu já tinha percebido, mas eu não queria aceitar. Quando ela disse, ficou claro, ela preferia a minha irmã. Então eu comecei a me sentir rejeitada e um demônio de rejeição entrou na minha vida. É assim que eles entram. Então eu não só me sentia mais rejeitada pela minha mãe, mas agora eu me sentia rejeitada também pelo meu pai. Na escola, no casamento, eu me sentia rejeitada. Quando meu marido dizia assim, eu te amo, uma voz na minha cabeça dizia assim, é mentira, ele não te ama. Alguém já se sentiu rejeitado? Levanta. Ó, a gente falou que não ia ter timidez. Espírito de rejeição. Então tem crente que chega na igreja e não consegue fazer amizades. E ele se sente rejeitado. É por causa desse espírito. Ele entrou lá na tua infância e até hoje te persegue. Parece que você não é aceito em lugar nenhum do mundo. O espírito de rejeição, ele tem um clã também. Ele tem um clã. Ele anda com outros. Ele é o chefe, mas chama o espírito de abandono, baixa autoestima, medo, amargura, depressão, ódio, inveja. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Os demônios, eles andam em castas. Tem um chefe, mas tem muitos outros. Então quando a gente vai expulsar demônio, a gente não expulsa só um, porque tem muitos andando ali junto. Amém? Esse então é o livro de autolibertação. E esse daqui é o Identidade Curada. De volta ao jardim. Ele é lindo, né, mulheres? Ele é o meu xodó. Quando eu comecei a expulsar demônios, eu fui orar por alguém que estava com dor de cabeça. Eu sempre amei o dom de cura. Eu amo fluir nesse dom. Surdos ouvindo. Pessoas que antes não conseguiam fazer alguma coisa, agora faz. Pessoas que tinham dores crônicas. Enfim, amo orar por cura. E um dia eu fui orar por cura em um encontro. E o demônio começou a manifestar e gritar comigo: eu te odeio. Quem gosta de libertação? Uau! Eu amei ver aquilo. Tem gente que sai correndo, eu amei. Me fez assim uma ira santa e eu comecei a guerrear com aquele demônio. Eu ficava 2, 3 horas com o demônio. Meu Deus, não tinha conhecimento ainda. E a unção ainda estava pequena. Só que eu percebi algo. Que o demônio saía. E dali uns dias a pessoa ficava endemoniada de novo. Mas gente, que unção é essa que o demônio não sai?
Vocês estão comigo? E aí o Espírito Santo começou a me ensinar sobre a cura interior. Eu aprendi com o Senhor. Ele foi me mostrando como os demônios entravam. E eu que antes achava que era só pecado, entendi que não, que era pelos traumas. Então é necessário que o Espírito Santo ministre uma cura da alma, ministre uma cura da identidade da pessoa. Você já está aprendendo muita coisa aqui. Transforma a identidade para que de fato esses demônios não voltem. Tem muita gente na igreja há muito tempo, tá na terra de Canaã já, só que ainda tem mentalidade de escravo do pessoal lá do Egito, porque não ressignificou tudo que passou. Ainda pensa como escravo e não consegue desfrutar da terra que mana leite e mel, não consegue desfrutar da herança. Então esse livro aqui, Identidade Curada, é para curar a sua identidade e você poder desfrutar como filha de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Oséias capítulo 1. Oséias é um profeta. E o Senhor dá uma ordem para ele, um pouco confusa. Deus diz assim, no versículo 2: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu-lhe um filho. Diga: Espírito Santo, me transforma através dessa palavra. Essa palavra é para você que está aqui, não é para o fulano que não veio. Tudo que for falado, olhe para dentro de si e pergunte: o que eu preciso mudar? Porque a palavra de Deus, ela não é só para nos encher aqui, ela é para nos transformar a partir de aqui. Entende? Amanhã você tem que dar passos de transformação. Estamos na igreja não só como um clube, fazendo amizade e sentindo os arrepios, mas precisamos ser transformados dia após dia até chegar à estatura de Cristo. Então deixa o Espírito Santo te transformar através de uma palavra de confronto. Satanás vai tentar te dar muito sono. O sono já é uma manifestação demoníaca, sabia? Você luta, fala: vai embora em nome de Jesus. Porque as sementes que estão sendo lançadas, elas precisam entrar e dar frutos em nome de Jesus. O Senhor diz que Oséias precisava casar com uma mulher adúltera, Gomer. Eu gosto de estudar o significado dos nomes, porque Deus é um Deus profético. Ele fala a todo tempo. E Ele fala através do nome das pessoas. Gomer significa esgotado. Isso é um diagnóstico espiritual. Deus já estava esgotado com o povo de Israel. E fala que Gomer era filha, olha o nome da mãe dela, Diblaim. Diblaim. Nome da mãe ou do pai, não sei. Diblaim significa 2 bolos de figos. Sabe o que é isso? Prazer duplo. O que é um prazer duplo para nós? O pecado. O pecado é sempre muito prazeroso. O esgotamento nasceu então do pecado. Israel, o povo que tinha uma aliança com Deus, estava se prostituindo. E esse profeta precisou passar na pele para nos ensinar, não só ensinar o povo, mas nos ensinar
o que é ser traído. Deus tem sido traído pela igreja. Deus tem sido traído. Quantos aqui já foram traídos alguma vez? Dói. É uma das piores dores que existe, a traição. Esses dias começou a aparecer tanto escorpião na minha casa. Aparecia um dia, passava 2 mais 1. Passava 2 dias mais 1. Apareceram dezenas de escorpião. Fizemos 2 detetizações e não parava de vir escorpião. Aí eu entendi, Deus quer falar alguma coisa. Sabia que Deus fala através de tudo? Você crê nisso? Deus fala através da pregação, do louvor. Deus fala através de uma pessoa que às vezes nem é crente, através de uma criança e através de animais. Eu falei, pai, por que tanto escorpião? Profetas começaram a me enviar sonhos com escorpião. E aí quando eu fui buscar o discernimento, entendi a traição. Deus descortinou uma traição na minha vida, de pessoas que andavam comigo. A traição, ela nunca vem de alguém de longe, porque de longe é apenas crítica. Mas quando a pessoa está perto, quando está dentro da tua casa, na tua mesa, quando você deu acesso ao coração, e essa pessoa fala algo de você, isso é uma traição, e dói demais. Mas a traição aqui era muito mais profunda. Era um relacionamento sexual. Essa mulher que esse profeta casou, deu 3 filhos para ele. Cada um dos 3 filhos, um significado. Primeiro, Jezreel, simbolizando o castigo. Depois, Lohuama, que significa favor suspenso. Depois, Lohami, não, meu povo, uma quebra de aliança. Então, o pai ou a mãe, eu não sei, que significava o prazer duplo, o pecado. Jerogomer, que era o esgotamento. E dali veio um castigo, depois um favor suspenso e depois uma quebra de aliança. Você entendeu o que o pecado faz? Quando estamos debaixo de uma aliança com Deus, uma aliança, temos favor sobre a nossa vida. Isso é estar debaixo de nuvem. Nuvem e coluna de fogo. Enquanto estamos andando com Deus em santidade, é a favor. Mas no momento em que pecamos, o favor é retirado de nós. Então há tempestades nas nossas vidas que foram causadas por causa do pecado. Nem toda tempestade é causada pelo pecado. Tem coisa que Deus deixa para nos provar é verdade. Mas muita coisa do que nos acontece é porque nós demos brecha ao inimigo. Deus quer que você desfrute de uma terra que mana leite e mel. Mas enquanto nós ficarmos vindo à igreja de culto em culto e usando uma maquiagem de religiosidade, mas não ter relacionamento e santidade com Deus, nós seremos como prostitutas. Jesus. Irmãos, no capítulo 4, versículo 6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não é conhecimento da Bíblia. Sabe por que o povo é destruído? Esse conhecimento aqui de Oséias em hebraico é Iadá. Iadá é uma aliança, é uma conexão. Uma das primeiras vezes que a palavra Iadá foi falada na Bíblia foi quando Eva e Adão tiveram relação sexual. Iadá é um conhecimento íntimo, é intimidade.
A Bíblia também diz que Deus nunca teve iadá com o mal. Deus nunca se relacionou intimamente com o mal. Deus sabe o que é o mal de longe. O que Deus está falando é o seguinte: o meu povo está perecendo por falta de intimidade comigo. Você pode conhecer a Bíblia inteira, ter lido várias vezes e não ter iadá com Deus. Você conhece de ouvir falar, mas não tem intimidade. Não ouve a voz do Espírito Santo. Não sabe discernir os tempos. Não acorda com a voz dEle. Não se enche da presença dEle. Não entende os sinais. Não sabe quando Ele está falando. Não reconhece a unção dEle. Vive sendo enganado. É por isso que o povo está perecendo. Porque não tem iadá com o Espírito Santo. É tempo de refazer a aliança. Ele não quer uma noiva com aparência de crente, que vem na igreja em todos os cultos, que participa dos clãs, que tem ministério, mas não tem intimidade. Precisa correr atrás de profeta, mas quando está no secreto, dá 3 minutos, já cansou da oração. Não sinto nada no meu secreto, só na igreja que eu sinto um arrepiozinho. Tá errado. Na igreja a gente transborda, mas é lá em casa que a gente deve se encher. É no secreto. Foi isso que Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai ter iadá com Deus. Vai se relacionar e ter intimidade com o Espírito de Deus. É lá naquele lugar em que Ele fala. É lá naquele lugar que Ele pede renúncia de algumas coisas. É lá naquele lugar que Ele dá direção. É lá naquele lugar que Ele cura suas feridas. É lá naquele lugar que Ele te ama, que Ele te abraça e te corrige. Não conhecê-lo de ouvir falar, mas iadá, aliança íntima com Deus. Esse é o chamado dele. Só que Ele não tem isso com qualquer um. Ele não tem isso só com quem quer. Ah, mas eu quero. Não. Noiva. Ele está buscando uma noiva limpa, sem ruga, sem mancha. Uma noiva que está se purificando. Uma noiva que não está se prostituindo. É tão fácil se prostituir, igreja. A gente pode estar louvando aqui, mas quando sai lá fora, está falando mal dos outros. A gente pode estar caindo aqui no poder, mas chega em casa e vai ver pornografia. A gente pode estar cantando muito bem aqui, mas fala mal do pastor lá fora. Lashon hará, língua que mata. Sabe o que eu percebo? O pior pecado que nós temos cometido: amargura. Tem mágoas que a gente carrega de anos, décadas e décadas. Você não consegue se relacionar direito com teu pai. Você não consegue se relacionar com a tua mãe. Tem gente que você não consegue olhar no olho por causa de uma amargura antiga. E a palavra de Deus diz assim: perdoa. Jesus ensinando a gente a orar: perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aos meus devedores. Ele nos perdoa depois que perdoamos os nossos devedores. Hoje eu acordei
E o Espírito Santo disse assim, ó: não mais do mesmo, mas do novo. Ei, essa é a palavra para nós. Não mais do mesmo. Não mais do mesmo. É novidade de vida. É algo novo. Mas para derramar algo novo, o odre vai ter que se expandir. O odre vai ter que se expandir para que algo novo seja derramado. Precisa passar por limpeza. Precisamos olhar para dentro de nós e caçar. Pegar uma lupa. Deus mandou uma vez eu comprar uma lupa. Ele manda às vezes eu comprar uns objetos proféticos. O salão da pastora é cheio de coisas proféticas. E Ele mandou eu comprar uma lupa. Quando a lupa chegou toda linda, do jeitinho que Ele tinha pedido para eu comprar, Ele falou assim: você vai usar lupa espiritual para descobrir por que as pessoas são assim. Por que fulano é desse jeito? Não gosta de se conectar com as pessoas? Usa a lupa espiritual, descubra. Descubra qual foi o trauma. Descubra qual que é o espírito que está agindo na mente dela, fica falando na mente dela. Por que ciclano é daquele jeito turrão, explosivo? Descubra qual é o espírito que está agindo ali, por onde entrou. Olhe em nome do Senhor Jesus para dentro de você hoje, caçando a sua prostituição. Onde você tem se corrompido. Porque às vezes, irmãos, o frasco de perfume é lindo e ele tem um cheiro maravilhoso, mas cai uma mosca. A mosca morta, está morta, mas estragou todo o perfume. Não podemos só ter aparência de igreja, mas precisamos ser a noiva santificada, remida, cheia do Espírito Santo de Deus. E Ele não vai encher uma noiva que está se prostituindo. Eu vi pessoas que quando chegaram na igreja não tinha nada, e aí Deus deu empresa, Deus deu dinheiro, carro, prosperidade. E sabe o que aconteceu? Prostituição. Parou de servir a Deus, parou de frequentar os cultos, parou de fazer devocional, começou a tomar uma cervejinha. Não tem nada a ver. Não, eu vou na igreja de vez em quando. Está morto. Quem vem na igreja de vez em quando, quem ora de vez em quando, ou até ora todo dia, mas faz aquela oração de 3 minutos: Deus, obrigada pelo meu dia, amém. Está morno, e os mornos são vomitados. Deus não quer uma noiva morna, Ele quer uma noiva quente, cheia do fogo do Espírito Santo, com orações profundas, intimidade com Ele. A intimidade, a yadá com Deus não é só para pastores, não é só para os líderes, é para você. Você pode falar isso para quem está do teu lado. Deus quer intimidade com você. Deus quer intimidade com você. Você precisa ouvir a voz dEle. Você precisa receber do fogo dEle. Ele quer intimidade com você. Ele é o maior interessado nessa intimidade. Ele é o maior interessado em derramar poder e unção sobre a igreja. Sabe o que Oséias diz? Ele diz que o povo de Israel é como um vaso inútil, um vaso que não está sendo usado para o que foi feito. Sabe o que diz isso de nós? Antes da fundação do mundo,
Deus criou você. Você não veio por acaso, ok? Ele desejou você. E Ele escreveu um propósito de vida. E Ele disse assim: bom, nesse propósito, em algumas estações eu vou chamar para uma coisa, e depois eu chamo para outra, e cada vez eu vou dando uma missão diferente. Então você tem alguns chamados na tua vida. Mulher, não despreze o chamado da maternidade. Eu sei que às vezes você olha para outra e fala assim: nossa, ela está tão grande, está tão longe, e eu aqui sou só mãe. Só mãe nada, é um chamado. Ser mãe, você está criando filhos para Deus. Então seja uma boa mordoma de tudo que Deus te entregou nas suas mãos. Seja bom mordomo, faça boa administração. Então Deus criou, antes da fundação do mundo, você para um propósito. É uma história linda. Você só vai descobrir esse propósito quando você descobre a sua identidade lá no teu secreto. Tem muito vaso inutilizado. Tem muito vaso que não está fazendo o que deveria fazer, porque ainda não descobriu o seu propósito. E eu vou te dizer uma coisa: você que é igreja, você que é corpo de Cristo aqui na terra, você que é membro desse corpo, não seja como um vaso inutilizado. Você deveria estar curando, você deveria estar libertando, você deveria estar profetizando, você deveria estar transformando vidas. Não é só para pastor essa função, é para todo discípulo. Lá fora, nas 8 esferas que nós como igreja devemos pisar e tomar posse. Na mídia, na cultura, na educação, no governo, na saúde. Igreja, toma posse dessa terra, mas chega lá cheio do Espírito Santo, com dons espirituais, com unção profética. O propósito de cada um aqui, ele deve glorificar a Deus, ele deve exaltar o nome de Jesus, ele deve fazer com que pessoas venham para o reino de Deus, venham ser inseridas como membro. E é melhor que você faça isso com poder. É melhor que você faça isso cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu quero declarar que ninguém aqui será um vaso inutilizado, mas que entraremos no propósito, encontraremos em Deus. Esse ano é o ano de você viver o seu propósito. Esse ano é ano de você restaurar a tua aliança, de você se santificar e viver teu propósito em nome de Jesus. Mas antes, precisamos nos redimir de toda prostituição. Aqueles que tiraram Deus do altar, não é mais Deus que está ali sendo adorado, mas o trabalho sendo adorado. Talvez o esposo, a esposa no trono que era para ser de Deus. O que tem roubado o seu tempo de devocional, o que tem roubado a tua oportunidade de ser perdoado. Como assim, pastora? Tem como eu perder a oportunidade de ser perdoado? Sim, porque Deus só perdoa se nós perdoamos. Então, se você tem mágoa de alguém, a sua oportunidade de ser perdoada, ela está sendo destruída. Estamos sendo chamados até Iadá a quebrar toda aliança com o mundo, toda aliança com o pecado, toda aliança com a idolatria. Idolatria não fala só sobre adorar santos, mas sobre colocar algo no lugar que era para ser de Deus. Oséias, casado com essa prostituta, foi traído várias e várias vezes, como Deus tem sido traído por nós como igreja. E ele aguentou.
Deus tem nos dado oportunidade. Quantos aqui conseguiriam perdoar uma traição? Eu não, viu? Eu não. Mas o Senhor está disposto a nos perdoar e a nos limpar. Ele está disposto a ouvir saindo da nossa boca uma confissão verdadeira. Não aquela confissão de boca para fora. Sabe aquela confissão que a gente faz na ceia? Pai, me perdoa por todos os meus pecados, e toma a ceia. Mas no dia seguinte cai de novo. E de novo e de novo. Não é um arrependimento de verdade. É um arrependimento da boca para fora. Eu precisei passar por um processo de libertação. Porque além de rejeição, eu tinha muito orgulho. Eu tinha meus pecados de estimação. Tinha muita glutonaria. Eu ia fazer bolo, eu comia a forma inteirinha do bolo. Compensava com 3 horas na academia. Mas compensar pecado não deixa de ser pecado, entende? A glutonaria não estava só na comida. Eu comprava absurdamente, coisa que eu não precisava. Eu estourava cartão, me afundava em dívidas, compulsão, tudo por uma ferida. Mas é pecado. O Senhor quer uma noiva limpa, que se arrepende das pequenas raposinhas. Não, isso daqui não tem nada a ver. Essa fofoquinha aqui não tem nada a ver. Não, essa foto aqui mandaram no grupo, não é minha culpa. Sai do grupo. Você só vencerá o teu vício o dia que você decidir dizer assim: Espírito Santo, me ajuda. Eu agora renuncio isso. Eu confesso. E através da unção do Espírito Santo, esse espírito que entrou através do pecado, ele sai. E de fato você é liberto. Eu quero te fazer um convite. Quero te convidar para ser uma noiva limpa. Você que carrega feridas da sua infância. Você que, quando lembra de algo lá do teu passado, dói. Você fica nesse lugar de vítima. Você não consegue se relacionar com seus pais. Você não consegue ter um casamento pleno, desfrutar da terra que emana leite e mel. Porque um dia lá no teu passado você foi abusada, você foi abusado. E os demônios têm aproveitado dessas feridas. Quero que todos vocês se coloquem de pé nesse momento. Eu quero convidar você que sabe que tem maquiado-se com uma religiosidade. Talvez até um ativismo religioso. Participa de tudo, mas não tem intimidade com Deus. Quero que você feche os olhos, curve a sua cabeça. E você vai confessar para o Senhor dores, feridas, pecados antigos que você não confessou. Igreja, eu quero ser como Neemias, como Esdras aqui, reconstruir aliança. Então, em nome de Jesus, comece a orar em voz alta. Clame ao Senhor para que manifeste o poder dele agora. Sharabadayase, Cherekalabadayashe, Yondarabasure, Te cantarabadoyarabashe.
Yorabadoye Rangalabasuye Diorabadere Kandaya She Eu declaro que anjos, ministros de libertação começam a marchar neste lugar em nome de Jesus. Sekandarabasore, dekandalabadeyeso, kondorobosu, derekandaerebase, dererereasoye. Confesse todos os pecados. Confesse as mentirinhas. Mentirinhas pequenininhas. O marido perguntou quanto você gastou e você falou que foi R$100 e foi 1.000. Confessa. Confessa a compulsão, confessa a masturbação, confessa a fofoca, confessa o roubo, confessa a propina, confessa tudo agora em nome de Jesus. A sua frieza espiritual, a sua falta de iadá, a sua falta de busca, a sua negligência com o Senhor, confessa agora. As vezes em que você roubou o dízimo, confessa. Shekalarabaya serederebakaye Ribladaya soye rabadaya shere kandarabasore. Confessa quando você foi abusada, quando falaram uma palavra maldita sobre a tua vida e aquilo doeu. Confessa agora a ferida e a dor. Sererere andarara erere kariba soraya relere aye sherere basore deokandaya shei kandara bastore karabaya sobre. Espírito Santo, em nome de Jesus, gera em nós o arrependimento genuíno. Gera em nós o arrependimento genuíno. Nós precisamos de você, Espírito Santo. Ajude o teu povo a lembrar. Ajude o teu povo a se arrepender, Espírito de Deus. Em nome de Jesus.